segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, bom dia, quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, de volta para o nosso debate. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM, somos a Melodia, pois é. Mas você também pode ouvir a Melodia através do nosso aplicativo. Se você não baixou, vá na sua respectiva loja aí de aplicativos, coloque Melodia Conquista. Você vai baixar o nosso aplicativo para ouvir em qualquer lugar do mundo, sem chiado, sem interferência. Qualidade total aqui na Melodia. Na manhã desta quarta-feira estou recebendo o pastor Jean Ricardo, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor. Bom dia, Gila. Bom dia, meu pastor presidente, pastor Marcelo, pastor Welto, que já militou com a gente lá também na Getsemane, hoje está no campo da Barra do Choça. Uma bênção do Senhor. Muito bem, conosco também o pastor Marcelo Andrade, Igreja Batista Getsemane, Travessa Jorge Stoll, Centro. Bom dia, pastor. Bom dia, Gila. Bom dia, meus queridos debatedores. Bom dia, ouvintes. Graças, saúde e paz para todos. E o pastor Wellington Santos, Igreja Batista Nacional Bethesda, em Barra do Choça. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastor Jean. Bom dia, pastor Marcelo. Nosso primeiro debate, pelo menos para mim, né? Nesse novo ano, 2025. Então, glória a Deus por isso. Muito bem. Vamos iniciar o debate orando? Vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Wellington que apresente este momento ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos e te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por todas as coisas, por este dia, por este momento, pelo prazer de estarmos aqui, Senhor, em comunhão, podendo compartilhar da Tua Palavra. Te agradecemos por cada ouvinte, por cada pessoa que está atenta a este debate, a esta programação. Te louvamos por Tua misericórdia, por Teu cuidado, Pai. Obrigado por todas as coisas, Senhor, porque o Senhor nos sustenta cada dia, nos fortalece, nos guarda, nos abençoa. Então somos gratos a Ti por todas as coisas, Senhor. Assim como somos gratos por essa programação, por este debate, nos guie, nos dê a Tua direção, nos dê a Tua palavra, para que tudo que for falado aqui, dito, seja para a honra e glória do Teu nome, segundo a Tua palavra, Pai. Abençoe, Senhor, de forma especial esta rádio, abençoe de forma especial esta programação, e por todas as coisas nós Te louvamos e Te bendizemos, assim também como consagramos a Ti, Senhor, este momento. Obrigado por todas as coisas, Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao caso comum, abrindo aspas aqui. Na minha adolescência recebi de meus amigos o apelido de filho do diabo. Não sei o que aconteceu, mas me tornei agressivo, cheio de ódio, me envolvi com pessoas erradas e parece que o mal sempre me atraía. Um garoto gentil se transformou em uma pessoa cruel e vingativa. Fecha aspas. Um apelido maligno tem o poder de transformar as nossas vidas? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Até que ponto esse tipo de apelido, pastor Jean, ele influencia? É comum você ver assim, alguns apelidos de ordem satânica, né?
em algumas pessoas. Por exemplo, no futebol você tinha o Edilson, que era chamado de Capetinha. Você tinha Sávio, do Flamengo, que era chamado de Diabo Louro, depois mudaram. Enfim, só todos exemplos conhecidos aqui para as pessoas se situarem. E aí, pastor Jean, influencia ou não influencia? Olha, do meu ponto de vista, a influência pode existir, não que ela influencie, ela pode existir, ela pode influenciar, mas isso vai depender muito da maturidade espiritual da pessoa, porque apelido não é uma coisa que a gente escolhe, é uma coisa que colocam na gente, né? Eu mesmo já tive apelidos assim horrorosos, assim, que eu odiava, né? E aí, todo mundo já recebeu algum apelido, né? algum dia. E aí, quando é essa coisa o cara recebeu o apelido de filho do diabo, né? Não sei por quê, filho do adversário. Eu não sei, ele disse que se tornou, pode ser que ele tenha internalizado isso aí. É igual aquela, como aquela mãe que vira para a filha e fala assim: homem não presta, homem não presta, homem não presta, homem não presta, homem não presta. E aí vai crescendo com aquela coisa de que homem não presta. Quando chega na adolescência, a menina não vai querer nem namorar com o rapaz, porque nem vai querer se casar, porque diz que homem não presta. Aí começa essa coisa toda. Então, se o indivíduo às vezes recebeu o nome, recebeu um apelido assim, de ordem maligna, e aquilo for sugestionado a ele, e ele absorver aquilo ali, vai acontecer. Agora, nós temos um caso na Bíblia interessante, né? Nós temos um caso bíblico. Eu poderia citar vários, mas esse é emblemático. Poderia até citar o do próprio Jesus, né? Que é chamado pelos judeus de Yeshua ben Pantera, né? Uma forma mais, assim, um eufemismo para não dizer que ele é filho daquela coisa que você está sabendo aí, né? Então disseram que ele era filho de um soldado romano chamado Pantera. E ela teria fornicado com ele, ela seria amante dele, né? Então Jesus foi depreciado. E tem o caso de Daniel, que é em Daniel 4:19, diz o seguinte: Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar, protegido por Bel, protegido por Marduk, protegido por Baal, protegido por Belzebu, porque é um prefixo de tudo isso. Já pensou em falar: oi aí, filho de Belzebu, como é que você tá? Você é protegido de Belzebu, viu? Daniel passou por tudo isso. E ele falou: meu nome judaico é Daniel, e meu nome, aqui vem, cujo nome babilônico era Beltesazar. Eu pesquisei Beltesazar, é protegido por Bel, que é a mesma corruptela de Baal, e também de Belzebu e de outros Baalins que existem. E ele soube conviver com isso. Muito bem. O pastor Marcelo, ele pergunta aqui: será que quando eu aceitei esse apelido e abri espaço para que o diabo manipulasse a minha vida? E aí o pastor Jean já até comentou isso no início, que nem sempre é você que escolhe, você aceita, né? Às vezes, quando você não aceita, é pior ainda, aí que o apelido pega mesmo, né? Mas, enfim, o que fazer quando isso é estabelecido, pastor Marcelo? Bom, eu compartilho da ideia do pastor Jean, de que, em si, o apelido que podem colocar na gente não tem nenhuma relevância, né? A não ser que haja uma internalização. Acredito que nessa internalização eu acabo assumindo essa postura ou esse comportamento, ou alguma coisa nesse sentido. Não vejo aqui, nesse caso comum aí, de que o apelido transformou a vida desse rapaz. Ele tem os comportamentos próprios dele, uma conduta própria dele, e que ele é responsável por aquilo que ele faz. E aí, porque seria muito fácil, né, colocar a culpa, chamaram disso, eu sou isso e acabou. O que fazer então, Gila? No caso aí de como um cristão, ele tem que rejeitar essa internalização. Se ele é um cristão, né? Ele tem que rejeitar essa internalização. Simplesmente, no nome de Jesus, quebrar no seu coração essa internalização e destruir isso na vida dele, porque, de fato, de verdade, ser chamado de filho do diabo não é nada agradável, né? Se bem que tem gente que tem prazer nisso hoje em dia, né? Tem gente que gosta. Mas ele deveria fazer isso. Se ele não é convertido, ele precisa receber a Jesus como seu Salvador, e o Senhor Jesus, então,
no seu poder, destruirá qualquer coisa nesse sentido aí de que seja uma maldição, que seja uma internalização que se transformou num sofisma, alguma coisa assim. O Senhor tem poder para isso. Agora, lembrando, Gira, que já colocou aqui 2 casos, mas lembrando que alguns textos na Bíblia, pessoas recebem apelidos, né? Não, nesse caso aqui, malignos. Daniel é um caso específico que para mim também é maligno, mas você vai ver que Pedro foi chamado de Kefas, que é pedra, foi Pedro, e os Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que Jesus chamou de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Então, Jesus fez isso também, né? Até Jesus colocou apelido. Colocou apelidos, de certa forma apelido, né, pastor? Não é sobrenome. Foram apelidos que Jesus colocou. Eu digo isso, porque uma vez eu estava assim numa vibe muito espiritual lá na minha infância cristã, e aí achava assim que não podia chamar ninguém pelo apelido, porque era pecado. Eu estava nesse negócio meio maluco, tá? Passei por esse processo na vida. E aí repreendia, né? Quem chamava o outro pelo apelido, até que um dia um pastor sábio, um jovem pastor, chegou para mim e falou: Marcelo, é o seguinte, Jesus deu apelido a Pedro, Jesus deu apelido a esses 2 aqui, Zebedeu e João, e então não tem nada de errado a pessoa chegar a ter um apelido que não seja em termos pejorativos e de maldição. Aí eu falei: tá, aí aprendi. Nada como ter alguém experiente perto da gente. Eu sei que não tem nada a ver com o debate, mas eu tenho um autor que eu li que diz que esse negócio de Jesus colocar apelido me demonstrava que Jesus tinha um bom humor, não é aquele cara fechado que a gente vê nas pinturas, né? Isso. Muito bem. Pastor Wellington, e aí, eu só acredito que influencia, não influencia, de repente a pessoa começar a ser chamada de filho do diabo, esses apelidos assim que eu acabei citando aqui no início, né, para exemplificação, influencia ou não? Porque há quem diga que as palavras liberadas no mundo espiritual têm lá o seu poder, as suas influências, e aí? Bom, eu estou de acordo com os colegas aqui como colocaram, né? Se a gente for pensar por esse ponto de vista aí, que toda palavra que for dita, ela determina alguma coisa, então tudo seria determinado por meio de uma palavra, muitas vezes isolada e às vezes desconectada de uma realidade, né? Um exemplo, você chamar uma pessoa de uma palavra como filho do diabo, alguma coisa, está desconectado da realidade muitas vezes daquela pessoa. Então, pode influenciar a partir do momento que essa pessoa ela assume esse estereotipo. Se ela quiser assumir esse estereotipo, olha, estão me chamando de filho do diabo, filho de Satanás, e ele começa a ter isso como uma característica da vida dele, e ele assimila isso, né? Ele está fazendo uma escolha, mas não por conta de que alguém falou, mas porque ele assimilou isso em sua vida. Mas em relação a determinar, não, né? Não tem poder e influência para determinar. Agora, o que está por trás disso, né? O que está por trás de colocar o nome da pessoa de filho do diabo, né? A gente vê, infelizmente, muitas realidades assim, né? Via muito assim, né? Os pais às vezes chamando os filhos de coisas ruins. Esse menino é muito terrível porque ele é assim. Esse menino parece que não sei o que, e lança cada palavra terrível na vida do menino. Porque esses pais, sem entendimento, olharam algumas características, talvez porque a criança ela é muito inquieta, talvez porque a criança ela gosta de mexer em uma coisa ou outra. Esse menino é malino. Esse menino não parece isso, tal. E começa a lançar palavras sobre a vida dessa criança. A criança ela não tem ainda maturidade, entendimento. Muitas vezes ela está assimilando aquilo que nós estamos falando, dizendo. Então, de uma certa forma, você está aí, principalmente os pais que são autoridades sobre os seus filhos, você está, de alguma forma, influenciando, caracterizando a vida dessa criança para uma coisa ruim. É por isso que as palavras ela precisa ter cuidado naquilo que você fala, naquilo que você diz, não é? Porque ela pode estar de fato gerando um mal-estar, uma coisa ruim. A palavra, sempre diz que a palavra ela tem um poder enorme, tanto para o bem quanto para o mal. Você utiliza a palavra pelo bem e para o mal. Né? A Bíblia diz: todas as coisas passaram, menos as minhas palavras. Acredito que não tem nada mais poderoso do que a palavra nesse sentido. É por isso que quando fala sobre Cristo, fala que Cristo é o verbo, né? É o Logos de Deus, é a palavra de Deus, e tudo foi criado por meio dele.
e sem ele nada seria criado. Então, assim, a palavra tem um poder, ela tem uma influência muito, muito grande. Né? Com a palavra você pode, apenas com as palavras você pode vencer uma guerra, você pode vencer exércitos. A gente já viu a história falando sobre isso. Então a palavra ela tem uma influência muito grande, ela tem um poder muito grande. Né? Ela pode determinar muitas coisas, ruins ou boas. Tanto para fazer quanto para desfazer, você pode usar a palavra. Um exemplo, eu estou lançando mais nessa linha, né, do poder da influência da palavra. Satanás, quando ele chega para Jesus ali no deserto, quando Jesus foi ser tentado pelo diabo, ele começa querendo colocar dúvida no coração de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus. Porque essa é a estratégia de Satanás. Desde o Éden a gente vai ver isso, né? Ele torcendo a palavra. E aí Jesus vai responder com a palavra. Né? A mesma palavra que talvez pode trazer um prejuízo, ela traz também um benefício, uma proteção. Não é nem só de pão viverá o homem, quando Satanás fala ali depois para que ele transformasse as pedras em pães. Lá na frente, Satanás vai entender isso e vai chegar para Jesus e falar assim: olha, está escrito, porque ele percebe que Jesus o tempo todo está usando a palavra de Deus ali. Ele diz: está escrito, olha, lance daqui, né? Ele leva Jesus lá para o pináculo do templo e fala: lance daqui, porque aos teus anjos dará a ordem que te guardem. E o que Jesus faz diante daquela coisa? Também continua com a palavra. Né? E ele diz: olha, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, assim, eu penso que quando uma pessoa ela se utiliza da palavra para lançar maldição, para maldizer, para de alguma forma tentar atingir alguém, né? Colocar um apelido pejorativo, né? O pastor Jean falou muito bem aqui, na infância, no colégio principalmente, né? Quem é que nunca foi apelidado com algum apelido pejorativo, né? Alguma característica, alguma coisa nesse sentido, às vezes com o intuito mesmo de atingir a pessoa, né? Então, qual é a proteção que nós temos? É a palavra também. Né? É a palavra, é entender quem somos, é entender quais são as nossas características, é entender o que você pensa, o que você tem como ideal, como entendimento, para que isso não seja uma característica que alguém quer determinar na tua vida, porque ninguém pode determinar o teu caminhar, a tua vida, a não ser você mesmo e a não ser o próprio Deus. Então, a palavra ela tem uma influência, ela tem um poder, mas até um certo ponto em que eu me permito e me deixo ser levar por uma palavra, ou por um conselho, ou por uma diretriz. Muito bem. Eu queria ainda insistir nessa questão dos pais, pastor Jean, porque muitos pais realmente chamam os filhos de nomes pesados, somente na hora da raiva. Esse menino está endiabrado, enfim, coisas parecidas, e pelo fato de ser pais, isso pode pesar ou influenciar assim mais que fosse uma pessoa assim fora do ciclo familiar, ou não? Olha, vai depender muito da questão do referencial, né? Eu conheço exemplos assim de pessoas. Eu tenho até uma ovelha. Essa pessoa ela passa poucas e boas com a mãe. É uma situação complicada, passa poucas e boas com a mãe. Sabe aquela mãe que é inimiga da filha? Eu já vi alguns casos. Na minha família tem um problema assim, das gerações mais antigas terem inveja das mais novas e não gostarem do sucesso das mais novas. Tem umas famílias que tem essas... Mas essa irmã, ela conseguiu fazer do limão uma limonada. Ela conseguiu resistir e isso a levou para mais perto de Deus. Agora, dentro de uma situação normal, que a gente diz assim, normal, a 25 graus, ao nível do mar, temperatura e pressão, né? Situação normal, temperatura e pressão. Dentro do seio do lar, dentro de um convívio, é claro que uma palavra dita pelo pai, pela mãe, desde que eles sejam um referencial, realmente pode abalar a criança, né? Pode abalar, porque numa dessa você acaba acionando um gatilho ali, né? E aí é um problema. É claro que a gente não pode tornar tudo muito absoluto, porque imagina aquelas mães, eu fico imaginando aquelas mães, que eu rodo muito no sertão, meu trabalho me faz aquelas mães no sertão, em cidade pequena, e as próprias mães xingam os filhos. Vem cá, seu filho não sei que diga, não sei o que. Então esses meninos estariam todos perdidos, mas às vezes não, às vezes é uma questão também cultural. Às vezes é questão cultural. Agora,
como eu disse, dentro de uma situação assim de normal, de pressão, temperatura, de convívio familiar, em que o pai e a mãe são referências, você tem que ter muito cuidado. Diz que a gente, o pessoal tem, pastor não pode se expor muito, mas eu sou evangelista, evangelista tem que se expor, não tem jeito, tem que contar testemunho. Uma vez aconteceu uma situação mesmo com minha filha, né? E minha filha frequentava um certo ambiente e eu me aborreci com a pessoa lá que era tipo, assim, o responsável pelo ambiente lá, né? E não era um ambiente ruim e tal, mas eu me aborreci, tive um desentendimento, tive uma mágoa, e aí eu tava querendo que a minha filha comprasse a briga comigo. Eu falei, olha minha filha, eu não tô bem com fulano de tal, ele me fez isso, me fez isso, me fez isso. Então eu tô te avisando logo, porque a depender da decisão que eu tomar, eu não quero que você frequente mais esse ambiente. E aí minha filha já estava sondando outros ambientes para ir, para frequentar, porque aquele ambiente que ela tão gostava, mas magoou o pai dela. Depois eu fui para a cama, mas não deu tempo nem eu deitar. O Espírito Santo, porque é a questão do Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus, olha, você errou. O problema foi com você, não foi com sua filha, não. Você não tem nada a ver com isso. Aí eu tive que levantar e ir lá na cozinha, ó, minha filha, esquece tudo que eu te falei aí agora. Viu? Deus me falou ali agora que eu errei com você. Não, esse é um problema meu, né? Não é problema seu, não, viu? Não é o fato dessa pessoa ter uma pessoa crente também, não é uma pessoa ter tido um problema comigo, que ela não é salva. É uma pessoa crente em Deus, é um ambiente bom de você frequentar, frequente esse ambiente. Então, aconteceu isso comigo e eu pude ver o peso que a palavra de um pai tem. E olha que eu, mas minha filha, dos filhos, a relação menos melosa que eu tenho é com minha filha. Minha filha, a nossa relação é mais protocolar, mas tem um peso a palavra do pai. Tem um peso. Muito bem. Ô, pastor Marcelo, eu deixei a pergunta mais fácil para o senhor, porque a gente está perto do intervalo aqui. Eu queria saber o seguinte, tem menino que já nasce endiabrado mesmo ou não? Eu estou perguntando porque, assim, na minha infância tinha um menino que ele era diferente dos outros. Ele era bem diferente. A gente estava brincando, assim, de gude, podia ser o que for, de tampilha. Você não é dessa época, não, Marcelo? Tampilha. Se tu é, como é que eu não sou? Eu tô querendo aliviar a saudade de você mais novo. Tem jeito, não. Ele passava, simplesmente levava tudo. Passava perturbando, ele batia nas outras crianças sem motivo. Era assim, a maioria das crianças tinha medo dele. E eu era um desses. Mas assim, depois ele cresceu, virou bandido mesmo, a polícia matou ele, enfim, no enfrentamento que houve. Mas, enfim, eu queria saber se de fato existe ou não. Olha, endiabrado eu não vou dizer, Gila, mas que existem pessoas que nascem com uma corrupção maior na sua índole, eu acredito que sim. Uma índole mais difícil. Mais difícil. Você está contando a história de um amigo meu. Eu tive um amigo assim. Um dia eu estava brincando com a turma na rua, garoto, brincando com a turma de voleibol, era baleado, alguma coisa assim. Ele simplesmente veio e me deu um soco no olho. Do nada. Do nada. Fiz nada com o cara. Tava brincando. E a turma da rua, todo mundo tinha medo dele, que ele era violento. Desde pequeno, ele sempre foi violento. Saiu de Conquista, foi para São Paulo e se tornou bandido e foi morto pela polícia também. A mesma história. Parece até que ele fala da mesma pessoa. Então, é uma história bem próxima. Então, eu vejo assim que existem pessoas que têm uma índole já muito ruim, nascem muito ruins mesmo, e aí Satanás aproveita e age piorando a situação daquela pessoa. Eu creio dessa forma. Não acredito que a pessoa já nasça endiabrada no sentido de possessão, mas no sentido de caráter e conduta já ruim, que já vem talvez geneticamente de pai e de mãe, não sei, ou já nasce com esses defeitos próprios do pecado. Então eu conheci uma pessoa assim e acredito que a pessoa pode sim nascer muito ruim e não haver transformação na vida dela. Como já tem casos de pessoas que também já foram assassinos e se converteram, não é? Então, a gente vai ver de tudo nessa vida e existem todo tipo de comportamento humano. Eu acho que o problema é quando a gente joga para a espiritualidade
coisas que são próprias da natureza humana, e esquece que a gente, como seres humanos, a gente pode descer a níveis bem baixos de ruindade, de maldade no coração. Muito bem. 11 horas e 34 minutos. Rapidamente nós vamos ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso Debate Melodia de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. Parece prazeroso, mas é sofrimento. Parece divertido, mas é trágico. Parece bom, mas é muito ruim. Droga destrói famílias. Droga mata. Não estrague seu futuro. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Quarta e quinta do Hortifruti no Mineirão. Frutas, legumes e verduras, tudo fresquinho, tudo de primeira e muito mais barato. Abóbora japonesa, quilo 99 centavos. Batata inglesa, quilo 1,99. Cebola amarela, quilo 2,49. Ofertas válidas até quinta, 30 de janeiro. Quarta e quinta do Hortifruti no Mineirão. Com a qualidade e economia de todo dia. Mineirão Atacarejo. Mais perto, mais barato. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. É isso, de volta 11h37 na Melodia com um tema interessante hoje aqui no nosso debate. Um apelido maligno tem o poder de transformar as nossas vidas? Bom, é o que estamos discutindo hoje. Pastor Wellington, cara, que o debate tá tendo aqui a intenção de colocar se realmente as palavras têm esse poder todo no sentido quando elas são negativas, né? Essa questão das palavras ter poder, eu queria parar aqui mais nesse ponto, porque assim, há quem afirme que as palavras de fato têm poder. Se você fala, acontece. Tem gente que vive sobre essa regra, né? Olha, não fala isso não, porque isso aí pode gerar um efeito tal. Mas aí, quem acredita nisso também tem que concordar que as palavras, no caso, têm efeito para umas coisas e não têm efeito para outras. Por exemplo, se a pessoa acredita que as palavras têm poder, então se eu ficar falando que eu vou ser rico, então eu vou ser rico. Quer dizer, como é que funciona isso? Pastor Wellington, qual o poder das palavras, se é que elas têm de fato? Sim, as palavras têm poder. Tudo é determinado por meio da palavra. Qualquer coisa que você vai fazer, você vai dialogar, você vai conversar com alguém, você vai dar ali a ela diretrizes, orientações. O próprio ensino é feito por meio das palavras. Então, ela tem um poder. Agora,
Quando se fala depois, está falando em que sentido? Que No sentido poder, místico, poder, exatamente. exatamente, poder místico. Essa questão, que poder, um poder místico, né? Que você pega uma palavra e você coloca ela e vocês, e você fica apenas. Senão você está usando a palavra como misticismo. É igual a ideia quando Jesus ensina a oração, né? Quando ele fala sobre como você deve orar. Né? Ele fala, não fica repetindo palavras vãs, sem sentido, que isso não leva a nada. Né? Você ficar repetindo palavras ali sem orientação, sem direcionamento, sem sentido, isso não vai te fazer crescer. Aí ele vai explicar a oração. Quando ele fala sobre a oração, o termo oração fala de palavra, né? Fala no sentido da oratória, da oração, do falar, o relacionamento seu com Deus, falar com Deus. Ele explica a oração e vai dizer o porquê da oração. Ela tem um objetivo, ela tem um propósito em relação àquilo. E esse propósito vai te guiar, vai te direcionar. É por isso que de todas as coisas que o Senhor nos permitiu conhecer acerca dele, ele deixou através da palavra. Você assimila a palavra de Deus, você lê, você come, e ela te dá orientação e ela te dá direção. Então a palavra, ela não tem um sentido místico, ela tem um sentido de orientação, de diretriz, de ensino. É por isso que o 2 Timóteo 3,16 vai dizer, né, que toda palavra de Deus, toda as escrituras é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o que está por trás de uma palavra que você está lançando? Né? Um exemplo, a pessoa diz, eu vou ser rico, vou ser rico, vou ser rico. Mas o que está por trás disso? Né? É apenas um desejo ganancioso de ter dinheiro, de ter poder, de querer ser melhor do que os outros? Né? É um ponto de vista de que a pessoa, não, ela quer, na verdade, ter sucesso na sua vida financeira, ela quer ser... ela quer ter uma condição melhor, para dar uma condição melhor para a sua família. Então isso vai determinar quais são os passos em relação a isso, qual é a diretriz, né? Você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai estudar, você vai se capacitar, você vai... porque o propósito está nisso, né? A palavra geralmente ela tem um propósito. Se ela não tem um propósito, logo ela é como sal, se torna insípido, sem valor nenhum. Então uma palavra lançada sem propósito não tem valor. É como um sal comida sem sal. É comida sem sal. Então não tem sentido. Então a palavra ela precisa ter um propósito, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter um porquê. Jesus, na sua metodologia de ensino, ele usava a palavra com um propósito. Tinha um objetivo naquilo que ele falava e naquilo que ele fazia. E havia uma coerência no falar e no agir. Assim também em relação àquilo que nós queremos viver. Não adianta eu ficar falando aos quatro ventos o que vai ser, o que não vai ser, se eu não tiver um propósito e eu não determinar uma prática de vida que me leve a esse entendimento. Então, é dentro desse propósito que a gente precisa saber qual é o poder da palavra. A palavra tem um poder. É igual nós falamos aqui agora há pouco em relação aos nossos filhos. Eu quero ministrar bênçãos na vida dos meus filhos, eu quero falar aquilo que eles são, aquilo que eu quero ministrar na vida deles, para que eles possam se despertar e daí então ter um caminho de vida prudente, com sabedoria, com entendimento. E a própria palavra de Deus nos ensina acerca dessas coisas, né? Quando a gente vai analisar a forma como Jesus trabalha, ele trabalha muito dentro disso. Jesus geralmente ele olhava para uma pessoa, ele fazia uma análise, um diagnóstico, né? Para saber como estava aquela pessoa e o que aquela pessoa precisava. E diante disso ele ministrava uma palavra. A palavra que Jesus geralmente ministrava na vida de alguém, ela tinha um propósito de atender uma necessidade daquela pessoa. Uma dificuldade, um problema, uma angústia, uma situação que aquela pessoa estava vivendo, e Jesus trazia uma palavra em cima daquela necessidade, em cima daquela questão. Então, se eu sair por aí falando palavras sem sentido, sem propósito, eu vou ser só um bobo, né? Sem sentido. Agora, a partir do momento que eu entendo isso, o poder da palavra, e eu vou ministrar uma palavra em cima de uma necessidade, em cima de um propósito, de um objetivo, claro, estou falando aqui do ponto positivo, né? Aí eu vou atingir o objetivo central. Só para finalizar, é interessante que a Bíblia fala muito sobre a forma de falar, fala muito sobre como nós devemos nos comportar em relação à nossa língua, né? Colossenses 4,6 mesmo diz, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um, temperado com sal, porque o sal tem um propósito, tem um objetivo, né? Salmos 19,14 diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Mateus 5,37, seja o seu sim, sim e o seu não, não, que passar disso vem do maligno. E para finalizar, Efésios 4,29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil
para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Ou seja, não adianta usar a palavra de uma forma mística sem sentido. Ela tem que ser útil, ela tem que ter um propósito e ela tem que ter um objetivo. Uhum. Muito bem. Vamos lá. Essa questão dos nomes, pastor Jean, eu queria saber o seguinte. Tem muita gente que se chama Jesus, né? Ainda tem muitas pessoas que se chamam Tem até um Guaraná que chama Jesus. Tem até um Guaraná Descobri esse tempo atrás aí. Outro dia tinha um cidadão chamado Jesus que se relacionava com Madonna, né? Era namorado de Madonna, né? E Madonna é qualificada, né, como satanista por muitas pessoas. Se você abrir na internet você vai ver. Mas enfim, só para dizer que essas nuances aí. E eu queria saber do pastor Jean o seguinte: nas civilizações antigas as pessoas tinham muito uma preocupação com os nomes, né? A questão do significado do nome era muito, assim, as pessoas valorizavam muito, né? Se você olhar na Bíblia, por exemplo, né, Josué, quando ele coloca o nome dos filhos dele, ele dá a explicação. Geralmente é uma característica. Exatamente. E Moisés, né? Moisés, porque da água eu tirei. Então tinha essa coisa, pastor Jean. O nome, ele carrega mesmo quando ele é bom, tem um bom significado, ele carrega essa influência, ou isso é uma questão cultural mesmo e não passa isso para o mundo espiritual? Olha, a gente tem que ser bem equilibrado em relação a isso aí, viu? A gente não pode ser totalmente místico. Fulano de tal é assim porque o nome dele é esse. Eu conheço uma pessoa mesmo que disse que a mulher... eu vou citar um nome aqui, que os irmãos até, os ouvintes têm um bocandor, né? É um de muitos. Fulano de tal tem esse problema porque deram o nome de uma entidade para ela. E é um nome até comum, né? Janaína. É uma entidade, acho que, da mitologia Tupi-Guarani, né? Que equivale a Iemanjá, né? Porque deram esse nome para ela, por isso que ela é desse jeito. E as outras pessoas dizem, não, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Eu poderia muito dizer, eu não sei lhe responder, mas o que eu poderia dizer agora no momento, sabe, Gila? É que a gente não pode ser totalmente espiritualista, mas a gente também não pode ser também totalmente materialista ou cientificista, cético, né? Cartesiano, que nada. Porque assim, eu conheço pessoas que têm características do nome mesmo. Do nome. Tem características do nome. E os povos antigos realmente, eles não só, o próprio Jesus, ele não só valorizava essa questão do nome, como ele mudava nomes, né? Barnabé, José das Consolações, porque era um cara que ele era aquele camarada que acolhia as pessoas na igreja, né? Isso aconteceu com os apóstolos, mudaram o nome de Barnabé para José das Consolações. E olha que ele consolou Paulo quando ninguém queria conversa com Paulo, foi ele que ajudou, né? Então eu entendo pela minha experiência de vida, porque assim, se eu disser não tem a ver, botou o nome, vai ser uma coisa que para sair mudando nome, mudando sobrenome, olha, eu quero que mude, aí a gente vai cair no mesmo erro do pessoal da numerologia. O meu numerólogo falou que se botar um L a mais, que vai me trazer, você tá entendendo? Sim. Então eu não posso chegar e dizer que mas também não pode dizer não. Porque quando você vai colocar o nome do filho, você tem que saber o significado do nome. O que é que significa o nome daquela criança? Você tem que entender isso aí, porque o mundo espiritual, ele existe. Existe o mundo espiritual, né? Eu acho assim, um desrespeito muito grande a pessoa botar o nome de um filho, que me perdoe, Jeová,
né? Eu conheço muita gente que tem o nome de Jeová. Jesus, eu conheço o senhor que se chamava Jesus. Ele não admitia ser chamado de Jesus. Ele fala, não, meu nome é Geso. Ele consertava a pronúncia. É uma afronta. Você vai colocar... essa palavra Lúcifer, ela é até recente dentro da nossa cosmogonia cristã. Tem um santo da Idade Média que tinha o nome de Lúcifer. Porque Lúcifer nada mais é que foi um nome que foi criado aqui por nós, mas hoje sabe-se que Lúcifer é análogo ao diabo. Então você sabe que a palavra Lúcifer, né, que é aquele iluminado, em uma época era nome próprio, agora virou o análogo ao diabo. Você vai botar um nome que é análogo ao diabo? Não. Então eu entendo que a gente tem que ter um equilíbrio em relação a isso aí. Como o camarada que queria, porque queria que o nome do filho fosse Hitler. E aí? Muito bem. Será que o menino vai ser o novo Hitler? Não, pode ser que não seja. Mas a gente também não pode desprezar de tudo, né? O pastor Marcelo, Deus mudou o nome de Abraão, né? Em relação a essas questões de mudanças ou significados, por exemplo, o anjo disse a Maria, o anjo disse, né? Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados, um significado. Assim, parece que no caso da mudança do nome de Abraão tem algum significado ali. Como é que o senhor vê essa questão? Nós vamos ver alguns textos que falam sobre essa mudança. Agora, na questão de Abraão, Deus já, no meu ponto de vista, já profetizando o que aconteceria com a geração de Abraão. Então, ele era Abrão, que tem um significado que eu não lembro agora, e tem Abraão. E Abraão é pai de nações. Então, Deus estava falando para Abraão de que ele seria esse pai de nações. Quer dizer, era uma palavra profética de um homem que tinha uma mulher que era estéril. Certo? Então, você vai ver que é Deus quem está dando esse nome, porque ele já está vendo, ou antevendo, o que vai acontecer lá no futuro. Então, ele faz isso. Sara já não é mais Sara, será Sarai, agora será Sara. Também tem um significado. Então, eu vejo que quando Deus muda o nome, ele está mudando o nome por causa de coisas futuras que ele estará direcionando. Então, o nome Jesus, no meu entendimento, quando o anjo traz o nome, é porque o Senhor havia escolhido esse nome para que Jesus, e o nome Jesus, ou Yeshua, ou Joshua, tem o pai honrado, né? Significa o quê? Significa que ele seria o Salvador. Então, fala o Senhor é salvação. Não é Joshua, se eu não estou enganado. Aí você vai encontrar aqui Jacó, que é um caso também interessante que eu separei aqui, que no momento em que a esposa de Jacó está morrendo, ela chama o último filho de Benoni, ou Benoni, que é filho da minha aflição. Mas Jacó vai e muda para Beniami, que é o filho próspero, o filho da minha destra, da minha direita. Jacó, a mulher escolhe pelo momento de vida que ela estava passando. Jacó, então, muda o nome, que não queria que fosse aquele nome, ele então chama de Beniami, porque ele cria de que seria a bênção para outras pessoas, e como realmente a tribo de Benjamim foi bênção em vários momentos. Então eu vejo que quando Deus muda o nome das pessoas, ele muda com um propósito visando o futuro. Jacó é trapaceiro. Disseram que não. Já ouvi dizer que não é trapaceiro. Jacó, Yacof não é trapaceiro, nada disso, tem outro significado. Eu sempre aprendi que é trapaceiro. Mas trapaceou, né? Ele já nasceu pegando o calcanhar do irmão. Dá em sentido de trapaceiro. Por isso é que foi dado o nome. Mas aí o que acontece? É que Deus muda para Israel, aquele que luta com Deus, que Deus já dando uma perspectiva futura da vida dele de transformação. É como eu consigo fazer essas análises. Eu queria só dar um exemplo prático, hein, pastor? Vamos imaginar que você compra um sítio. Pastor Marcelo comprou um sítio, eu tenho uma terrinha também. Aí você vai colocar o nome... Terrinha também, Jesus? Você também tem, né? Você vai colocar o nome assim, olha o nome do sítio, Cemitério do Meu Dinheiro. Você vai colocar o nome Cemitério do Meu Dinheiro no seu sítio? Não, geralmente você coloca Esperança, Sítio Esperança. Eu tenho um terrinho que chama Esperança, Alegria dos Meus Filhos, não sei o que. É só nome bonito, ninguém vai botar nome assim. Tem um lugar que eu conheço em Barreiras que chama Cemitério de Gaúcho.
porque era um lugar que tem um microclima muito ruim e um solo muito ruim, mas como a região era muito boa, aí o pessoal saiu comprando, né? Aí os gaúchos desavisados compraram aquele trecho de terra também. E ali acabaram a sua fortuna. Muitos gaúchos, né? E aí você vai botar cemitério de gaúcho no seu... Muito bem. Ô, pastor Wellington, mas Deus, Jesus, mudou o nome de Saulo para Paulo. E ali também tem um significado, né? Tem um significado. Agora, alguns vão dizer que não houve uma mudança, né? Dizem que o nome de Paulo também, de Saulo, né? Tinha também o seu nome, era o seu sobrenome como Paulo. Mas o que eu vejo em relação a isso é muito do que o pastor Marcelo colocou aqui agora sobre o propósito disso, né? Quando Deus traz uma ideia de uma mudança de um nome ou um ressignificado, ele está trazendo um propósito. É muito daquilo que eu falei, né? A palavra ela precisa de um propósito. Ela precisa ter um objetivo, senão ela se torna algo frívolo e sem valor. Da mesma forma como a gente vê dentro desse contexto histórico, né? Quando se escolhia um nome para alguém, era comum isso, né? Hoje em dia perdeu muito isso. A gente olha para um nome, a gente quer dar um nome de um filho, a gente olha muito pela uma coisa que a gente gosta, um nome que a gente acha bonito, de um artista, né? De um cantor famoso, ou é o nome que está na moda. Então hoje é muito por essa característica, né? Antigamente não, era uma característica da família, da criança, ela carregava um sentido, né? Lembra lá de Mefibosete, né? Foi-se a glória, né? Então imagina só aquele camarada vivendo a vida toda, foi-se a glória de Israel. Então era uma característica da realidade do tempo, do que tinha acontecido com Israel. Então carregava muito essa ideia. Agora, para quem possa ter algum nome meio estranho, meio esquisito, né? Meio pejorativo, é sempre ter ideia que o que vai determinar é o nome que o Senhor nos deu. Inclusive a Bíblia fala, né, que nós receberemos um novo nome, né? Dá a entender também que haverá... Tem um peso, né? Tem um peso. Pensa só, um novo nome, um novo propósito, um novo tempo. Significa... É algo tão novo que Deus tem para nós na eternidade que Ele vai nos dar um novo nome, né? Como se ele estivesse falando, estou dando uma característica nova, uma identidade nova dentro daquilo que eu quero que vocês vivam a partir de agora. Então Deus tem desse entendimento, né? De renovação, de restauração. E penso que a gente tenha que pensar também sobre isso, né? Ter o cuidado naquilo que nós falamos, naquilo que nós dizemos, em como nós falamos com as pessoas e principalmente a forma como a gente se porta em relação aos nossos filhos, porque tem um peso muito grande naquilo que nós falamos com os nossos filhos e o cuidado que nós temos que ter em ministrar a vida dos nossos filhos. Gila, eu posso dar um testemunho aqui rapidinho? Eu sempre tive vontade de ter um filho músico, já que eu não fui, nem sou, eu sempre tive vontade de ter filho músico. Mas aí, quando eu vi meu primeiro filho, eu acredito que eu tinha um problema, uma certa doença. E aí, quando meu filho nasceu, eu coloquei o nome dele de Rafael, que significa o Senhor cura, né? E quando meu segundo filho nasceu, eu coloquei o nome de Levi, mas nessa esperança de um dia ter filho músico. Aí o que acontece? Meu filho foi crescendo e nunca vi ele voltado assim para música mesmo, né? Ele gostava de brincar com as baquetas da bateria lá da igreja e tal. Aí um dia, papai comprou um violão, compramos esse violão para ele na expectativa de que ele viesse aprender a tocar. Aí o violão está lá guardado, até hoje. Aí um dia ele vem, papai compra um teclado. Aí juntamos eu, meu bem e ele, dividimos em parcelas, né? Cada um pagava uma parte e compramos um teclado. Mas não é que um dia, de repente, assim, Giló, do nada. Eu não tenho explicação, tá? Porque quando a pessoa tem ouvido musical, né, pastor Jean, ele vai desenvolvendo. E Levi não, de uma hora para outra, um dia chegou com esse teclado e daqui a pouco Levi está tocando. Não sei explicar. Mas o nome foi colocado, Levi, por causa da ligação que existe entre os levitas e a música. E eu tinha essa expectativa, mas eu vi até determinada idade que ele não tinha vocação musical nenhuma, até que um dia começa a tocar. E o pastor Jean já deu dicas importantes para ele, né, nessa área de música, e está aí, tocando na igreja. O nome determinou. Essa é uma experiência minha, tá? Gente, muito bem.
Só para fechar aquele assunto que eu puxei no início, dando exemplo do jogador Sávio, né, que era chamado de Diabo Loiro quando jogava no Flamengo. Aquele Paulo Nunes também foi chamado, não era? Paulo Nunes era chamado também. Um dia a avó da esposa dele disse: Savinho, meu querido, eu sei que esse apelido é carinhoso, mas ela é muito católica, né? Mas eu não gosto quando lhe chamam de Diabo Louro. Vamos mudar isso, vamos mudar para Anjo Louro, né? E aí ele ouviu aquele conselho e falou com o narrador e pediu para o narrador, da próxima vez que ele fizesse um gol, não chamasse de Diabo Louro, mas chamasse de Anjo Louro. E aí o narrador, né, acatou ali aquela ideia e aí chamou e aí começou a mudar, né? Só para ele agradar a avó da sua esposa. Esse negócio de Diabo Louro, você sabe que vem lá de Curisco, né? Era Curisco que era chamado de Diabo Louro. Lá do Lampião. O segundo na linha de sucessão lá de Lampião. Cangaço. De Cangaço. Gente, quero agradecer os nossos debatedores. Muito obrigado, você também do outro lado, pelo carinho da audiência, a melodia. Vem aí, Rádio Chofé, o nosso amigo Léo Pereira chegando com o programa do Sindicato dos Rodoviários e o nosso debate fica assim. Amanhã, quinta-feira, 30 de janeiro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.